O Jornal Hoje estreia a série de reportagens Sabores do Japão. Vamos conhecer os segredos dessa culinária que agrada tanto aos brasileiros, né? O correspondente Roberto Kovalik nos leva à lindíssima cidade de Kyoto. Estas ruas foram cenários de capítulos decisivos da história do Japão. Batalhas sangrentas, incêndios, terremotos. A beleza de Kyoto resistiu a tudo isso. A antiga capital perdeu o posto para Tóquio, mas não a elegância, construída nos anos em que a corte japonesa viveu aqui. É comum ver geishas desfilando pela rua. Esta ruazinha estreita, cheia de restaurantes dos dois lados, é um dos centros gastronômicos de Kyoto. Para nós brasileiros, é fácil lembrar o nome deste lugar. É ponto. Vem do português. É o ponto certo para a gente comer bem. Hoje, jantar no fim da tarde aqui é uma tradição e uma experiência inesquecível. Uma viagem ao mundo de delicadeza. Os restaurantes funcionam em casas antigas à beira do rio Kamo, que corta a cidade. A gerente Yumiko Yamanaka explica que os moradores de Kyoto passaram a servir refeições nestas varandas sobre o rio há mais de 100 anos. A cozinha japonesa é famosa pelo cuidado na preparação. A de Kyoto leva essa característica ao extremo. Dê só uma olhada no resultado final. São obras de arte tão delicadas e coloridas que dá pena de comer. E o que é mais impressionante, esses pratos são feitos com alguns ingredientes quase impossíveis de usar, como este peixe chamado ramo, que parece uma enguia. Ele tem tantas espinhas e tão duras que, se não for bem preparado, quem come pode engasgar. Mas os chefes de Kyoto usam uma técnica centenária e muita habilidade com a faca para triturar as espinhas. O chefe Yoshitaka Oki diz que o treinamento para preparar esse peixe demora de 2 a 3 anos. E aos poucos, a gente vai descobrindo como o peixe espinhoso é transformado em delicados pratos. Sushi, sashimi. O que restou das espinhas do peixe faz com que ele tenha uma textura bem crocante, delicioso e sem nenhum risco. O prato principal é um shabu-shabu, que ganhou esse nome por causa do barulho do peixe sendo mergulhado no molho quente. A cozinha de Kyoto é uma demonstração de uma arte japonesa. Um país sem muitos recursos naturais precisa transformar o pouco que tem disponível em beleza e sabor. Numa bela cidade como esta, são sensações inesquecíveis. E amanhã, na segunda reportagem da série Sabores do Japão, o correspondente Roberto Kovalik nos levará a uma plantação de chá verde. O consumo da erva é uma tradição milenar japonesa. Comer bem. Hoje, jantar no fim da tarde aqui é uma tradição e uma experiência inesquecível. Uma viagem ao mundo de delicadeza. Os restaurantes funcionam em casas antigas à beira do rio Kamo, que corta a cidade. A gerente Yumiko Yamanaka explica que os moradores de Kyoto passaram a servir refeições nestas varandas sobre o rio há mais de 100 anos. O chefe Yoshitaka Oki diz que o treinamento para preparar esse peixe demora de 2 a 3 anos. E aos poucos, a gente vai descobrindo como o peixe espinhoso é transformado em delicados pratos. Sushi, sashimi.
que restou das espinhas do peixe faz com que ele tenha uma textura bem crocante, delicioso e sem nenhum risco. O prato principal é um shabu-shabu, pão, batalhas sangrentas, incêndios, terremotos. A beleza de Kyoto resistiu a tudo isso. A antiga capital perdeu o posto para Tóquio, mas não a elegância, construída nos anos em que a corte japonesa viveu aqui. É comum ver geishas desfilando pela rua. Esta ruazinha estreita, cheia de restaurantes dos dois lados, é um dos centros gastronômicos de Kyoto. Para nós brasileiros, é fácil lembrar o nome deste lugar. É ponto. Vem do português. É o ponto certo para a gente comer. A cozinha japonesa é famosa pelo cuidado na preparação. A de Kyoto leva essa característica ao extremo. Dê só uma olhada no resultado final. São obras de arte tão delicadas e coloridas que dá pena de comer. E o que é mais impressionante, esses pratos são feitos com alguns ingredientes quase impossíveis de usar, como este peixe chamado ramo, que parece uma enguia. Ele tem tantas espinhas e tão duras que, se não for bem preparado, quem come pode engasgar. Mas os chefes de Kyoto usam uma técnica centenária e muita habilidade com a faca para triturar as espinhas. O Jornal Hoje estreia a série de reportagens Sabores do Japão. Vamos conhecer os segredos dessa culinária que agrada tanto aos brasileiros, né? O correspondente Roberto Kovalik nos leva à lindíssima cidade de Kyoto. Estas ruas foram cenários de capítulos decisivos da história do Japão.